Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Alba, estamos no canal Pouco Tempo e na nossa leitura cronológica da Bíblia chegamos no livro de Joel. Estamos lendo o primeiro Reis, aí interrompemos para ler Joel. Joel é o primeiro profeta, livro profético que nós vamos ler. A Bíblia tem dividida profetas menores e profetas maiores. Joel está entre os profetas menores porque o livro é curtinho. Então, por isso que se coloca profetas maiores e menores. Não é por nada assim, né? Porque ele era menor no sentido de insignificante. Não, é só porque o livro é pequeno. E os profetas maiores é porque o livro é grande. Isaías mesmo, né? Enorme. Ezequiel também é grande. Então, houve o consenso de fazer essa divisão. E hoje, no livro de Joel, que é esse primeiro livro, é um livro interessante. Joel significa Yahvé é Deus, né? Então, já um nome muito bonito. E foi escrito ali provavelmente em 835 a.C. Na realidade, a data deste livro é bastante concorrida e complicada de se saber, porque Joel, a escrita dele, transmite a ideia que ele conhece os livros proféticos, Isaías, Ezequiel, Amós, Obadias, Êxodo, né? E parece que ele conhece muitos desses livros, então as pessoas ficam ali na dúvida se foi antes do exílio, ali pouco antes do exílio, pós-exílio, até mais para frente. Então o pessoal tem muita dúvida com relação à época que foi escrito. E tem 3 fatores curiosos no livro de Ezequiel que vale a nossa atenção. Primeiro, não está claro quando o livro foi escrito, como eu acabei de falar, né? Enquanto outros a gente sabe bem, porque está ali no período dos reis, então essa pessoa se apresenta ao rei, né, o profeta. Já Joel não se sabe. Segundo, Joel conhece muitos dos livros escritos, como eu falei, né? Isaías, Amós, Sofonias, ele tem esse conhecimento e esse conhecimento é transmitido ali na sua escrita. Terceiro, Joel não acusa Israel de um pecado específico como os outros profetas, né? Os outros profetas, eles sabiam exatamente qual era o pecado ali, falando para o rei, né, e tal, falando para o povo. Mas Joel não faz isso. Contudo, ele, na escrita dele, é como se os seus ouvintes já tivessem ouvido os outros profetas e já sabiam quais eram os pecados que Deus estava falando. Então, Joel ele vai se ater a falar sobre que Deus ele vai trazer esse juízo, esse julgamento para o povo de Israel. E aí ele vai tratar sobre o dia do Senhor, de algumas formas diferentes, né? Aí no capítulo 1 e 2, primeiramente, não o capítulo 2 todo, mas uma parte, vai tratar sobre o dia do Senhor como se fosse o passado. Mostra que o Senhor vai derrotar o mal e ele vai usar um enxame de gafanhotos para trazer essa destruição, esse juízo sobre o povo. O capítulo 2, o restante do capítulo 2, vai tratar sobre o dia do Senhor, mas como se fosse futuro. Os gafanhotos, eles são ali colocados como um grande exército de Deus, que Deus vai usar para trazer destruição mesmo, né? Remetendo até o que aconteceu no Êxodo, no Egito, Deus trouxe aquela praga de gafanhotos e Deus vai usar os gafanhotos agora, não em favor de Israel, como foi no Êxodo, mas agora contra Israel, como juízo contra Israel. Então, Joel ele vai falar para as pessoas para que elas possam se arrepender. Os sacerdotes, o povo, tentando levar esse povo a um arrependimento. E o povo, ele se arrepende. Só que Joel, ele diz, gente, não é performance. Não é um arrependimento da boca para fora, porque Deus sabe do coração. Então Joel chama o povo a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira adoração, a um verdadeiro quebrantamento diante de Deus. Não a performance de, a gente está arrependido, mas de fato e em verdade. E Joel ele vai trazer palavras de esperança,
Porque ele vai dizer, né, no capítulo 2, versículo 13, que Deus é gracioso, Deus é compassivo, Deus é lento para se irar, Deus é cheio de amor. A misericórdia de Deus é mais poderosa que a sua ira e julgamento, porque Deus, ele não quer destruir, ele quer na realidade restaurar, e ele está aberto ao quebrantamento. Então a palavra de Joel, ao mesmo tempo que é alertando, ó, o juízo vai vir, e ele falando como vai ser essa praga, e o povo já estava sofrendo com isso, ele traz uma palavra de esperança. Deus de amor e gracioso quer mudar essa realidade, quer mudar essa história. Então Joel conduz o povo a essa oração, conduz o povo a essa busca por Deus. E a partir da parte B do capítulo 2, vai falar sobre a resposta de Deus. Deus, ele se compromete no desejo de derrotar esse exército, que é de gafanhotos, mas faz uma alusão também ao exército babilônico, ao exército assírio, que eram as potências ali, como a gente não sabe direito qual é a época, né? Provavelmente ele está se referindo ao exército babilônico, que tá ali na circunvizinhança, que vai trazer destruição. E Deus usou esse povo realmente para trazer destruição. Mas Deus diz que ele é poderoso para derrotar, para aniquilar esse exército. E ele deseja restaurar, né? Deus deseja restaurar a terra, torná-la de novo fecunda e abundante, então trazendo esse suprimento para o povo. E no capítulo 3, vai falar sobre o futuro dia do Senhor. E mais uma vez o profeta trazendo uma palavra de esperança. Ele diz que o Espírito de Deus repousará sobre todo o povo. Isso era uma profecia que Isaías, Jeremias, Ezequiel já tinham falado. Olha, Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne, e depois disso, dessa ação de Deus no homem, haverá um quebrantamento, Deus quer tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Essa era uma promessa de Deus, né? Desse envio do Espírito Santo. Deus confrontará o mal, é outra esperança que Joel traz. Olha, Deus, ele quer e ele vai. No dia dele, na hora certa, ele vai aniquilar o mal, ele vai frear esse mal, ele vai destruir o mal. E por fim, Deus vai renovar toda a criação. Então Deus trazendo também palavras de profecias do que ele deseja cumprir na humanidade. Então Joel traz todas essas coisas. E os profetas que nós vamos ver a partir de agora, né, vários profetas, a gente vê que eles trazem uma palavra de juízo, de dura, né, mas também uma palavra de esperança, mostrando esse Deus gracioso, bondoso, amoroso, que deseja, na realidade, restaurar e não destruir as pessoas, né, o povo, o seu povo. Então é isso. Assim você pode ler o livro de Joel, espero que você leia aí com muita alegria e confiando no Senhor, que faz promessas e cumpre as suas promessas, e que Deus possa fortalecer a sua vida, tá bom? Hoje a gente vai ler o livro de Joel, porque a leitura cronológica a gente está lendo assim, e é rápida. Joel é um livro curto. Amanhã a gente já vai ler o livro de Jonas, tá bom? Então, boa leitura para você, Deus te abençoe e te dê clareza na leitura. Leia a Bíblia.